Ó vinde, fiéis, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Como esse louvor, como essa música, ela ecoou no meu coração, e eu acredito que no seu coração também, desde o nosso último domingo, quando nós tivemos o nosso especial do Natal aqui na Igreja Nova Vida. Foi tão lindo, e nós começamos com esse louvor e terminamos com ele. E quando eu comecei a refletir nesta música, ó vinde e adoremos ao nosso Senhor, eu comecei a perceber que o Natal, na verdade, é um convite para a adoração. Toda essa música, falando dos anjos cantando em coro, ela nos chama, ela nos convida para a adoração. E essa é a grande mensagem do nosso Natal. Da nosso Natal que nós queremos ouvir hoje. O Natal é um convite para adoração. E vamos olhar uma vez para todas aquelas personagens que estavam lá no presépio, que estavam lá na manjedoura. Estava lá Maria e José, os anjos, estavam lá os pastores e os magos. Quando nós montamos o nosso presépio em casa, são esses os personagens que estão lá. E eu gostaria hoje a gente refletir como que cada um deles nos ensina como nós devemos adorar a Deus, porque o Natal é um convite para a adoração. Então vamos olhar para eles, para cada um deles hoje. Então venha comigo e vamos olhar aqui para cada um deles. Os magos. Os magos, por exemplo, vamos aprender como esses personagens nos ensinam sobre adorar a Deus. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, em Mateus 2, do 1 a 12, nós temos essa história. Quando eles chegaram lá, na cidade, eles perguntaram, onde que nasceu? Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos vieram para adorar a Deus, para adorar a Jesus. E mais tarde nós vemos no relato que quando chegaram finalmente à casa onde estava Maria e Jesus, então eles se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Esses foram os magos adorando a Jesus. Os pastores, depois que viram a criança na manjedoura, eles voltaram para os campos, contando para as pessoas que encontravam no caminho o que tinham vivenciado. E diz que eles foram cantando hinos de louvor a Deus. Olha que coisa linda. Os anjos, nem se fala, quando eles anunciaram para os pastores a boa notícia de Jesus, do nascimento de Jesus, diz a Bíblia que eles cantavam de louvor a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Maria também está lá no presépio, é claro. Mas o que ela nos ensina sobre adoração? Ela também estava adorando a Deus muito antes mesmo do menino Jesus nascer. Diz que quando Jesus estava lá na barriga dela, ela trouxe um cântico que está registrado em Lucas 1 para nós, um cântico chamado Magnificat, que é uma das expressões mais profundas de adoração que nós temos na Bíblia. Então, olhando para todo esse cenário, para todas essas pessoas que estão lá no nascimento de Jesus, nós vemos que ele está envolto, o nascimento de Jesus está cheio de adoração. E nós que lemos, nós que vemos e assistimos tudo isso, toda a história do Natal, para nós fica um convite hoje à noite. Hoje de dia, quando você estiver assistindo, fica um convite para adoração também. E eu quero mostrar para vocês que esse convite é o convite do Natal. Mas talvez você se pergunte, talvez acabem surgindo 3 perguntas. Por que adorar? Quem adorar? Ou como adorar? E são essas perguntas que cada um dos personagens
do presépio, do nosso presépio, vai nos responder hoje à noite. Então, primeiro, vamos olhar para cada um desses personagens e ver o que eles nos ensinam sobre quem adorar. Então, começamos com os magos. Os magos, como registrado lá em Mateus 2, eles dizem que vieram adorar ao rei dos judeus. Quando eles chegam lá em Jerusalém, eles chegam e perguntam: onde está o rei dos judeus para ser adorado? E ao consultarem o rei Herodes, ele descobre uma profecia lá em Miqueias que diz: quem é esse rei que eles vieram adorar? Ele é o rei, o líder de Israel, que guiará o povo. Ele é o pastor do povo, o governador com força, que traz segurança, que com sua poderosa mão vai trazer a paz para Israel. E os pastores, eles também recebem a mensagem do Natal, a mensagem de adoração, e quando eles recebem essa mensagem dos anjos, eles recebem a mensagem de que o Salvador, o Messias e o Senhor prometido nas profecias havia nascido. Assim como as antigas profecias no Antigo Testamento tinham deixado bem claro para o povo de Israel. Então, que Jesus é aquele que é o escolhido de Deus, o ungido. Então, nós podemos olhar também para os anjos. Os anjos adoram ao Deus eterno, ao Deus onipotente. Os anjos estão lá adorando o Filho de Deus que acaba de nascer, que veio ao mundo como servo. Eles adoram o príncipe da paz que acabou de nascer, conforme as profecias lá em Isaías também. Maria, a outra pessoa no nosso presépio, ela adora a Deus também. E diz assim que quando ela sabe da notícia da gravidez e que dará à luz, o anjo diz que ela dará à luz ao Filho do Altíssimo, Jesus, o Rei Eterno. Olha que coisa maravilhosa. E quando mais tarde ela proclama aquele cântico que eu já mencionei, ela diz que Jesus é o Salvador, é o Santo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Então, quem essas pessoas estão adorando? José também está lá. E José, quando recebe a revelação de que Jesus iria nascer, o anjo fala para José que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Olha quantas coisas de quem adorar, que nos respondem à pergunta: quem adorar nesse Natal? Nós temos várias coisas aqui. Nós temos um cenário completo de quem é o motivo da adoração. Quem é o único motivo da adoração no Natal? É Jesus. Ele é o Rei da eternidade, Príncipe da paz, Salvador prometido, o Messias, o Santo de Israel, Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. O Deus que habitou entre os homens, o Deus que é conosco. Olha quanta coisa. Se a pergunta é: quem adorar? Aqui nós temos a resposta. Cada um deles, cada um dos personagens nos traz quem nós devemos adorar. Jesus é o único motivo do nosso Natal. É o único motivo pelo qual nós celebramos o Natal. Então, se a tua pergunta é: quem eu devo adorar no Natal? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei prometido, Salvador e Messias. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim, muitas vezes: quem eu tenho adorado? Será que eu tenho adorado realmente esse Jesus? Esse Jesus que nos fica tão claro na história do Natal, através dos magos, dos anjos, dos pastores, de Maria e José? Ou eu tenho adorado um outro Jesus, que não tem nada a ver com esse que está descrito aqui? Jesus, Ele é tudo isso que os anjos proclamam, que os magos afirmam, que os pastores recebem. Será que Ele é tudo isso para você também? Para você adorar a Ele? Essa é a nossa primeira pergunta. Quem adorar? É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor e Salvador. Maravilha? E agora, vamos olhar então, por que adorar?
Olha, se eu olho para cada uma dessas pessoas, eu pergunto, será que existe algum motivo deles estarem adorando a Jesus? Por que que cada um deles adorou a Jesus na nossa história do Natal, que nos é tão conhecida? Olha, temos que olhar para os magos. Os magos, eles vieram adorar a Jesus. Primeiro, eles viram uma estrela magnífica. Eles viram algo sobrenatural, algo que eles nunca tinham visto. Mas eles tinham a certeza de que um rei iria nascer. Então, eles juntam suas coisas e vão lá para adorá-lo. Mas olha, eles não têm motivo para adorar esse rei. O rei é de outro lugar, de outro reino, não é nem do reino deles. Os pastores, eles adoram a Deus por terem visto um bebê indefeso em uma manjedoura, que os anjos disseram que ele seria o Salvador, Messias e Senhor. Mas isso não era visível para eles ainda. Eles tinham visto um bebê lá. Por enquanto, o que ainda era na prática, era que o imperador se chamava de Senhor e Salvador. Então, por que adorá-lo? Por que adorar aquela criança? Os anjos proclamam e louvam a Deus. Mas por que será que José e Maria também estão louvando a Deus? Todos eles, de todos eles, a única que tinha experimentado um milagre era Maria. A única delas, apesar de todos, apesar dos magos também terem vivenciado revelações milagrosas de que o Messias estava vindo, nenhum deles tinha experimentado um milagre, apenas Maria. Então, por que eles louvaram e adoraram a Jesus? Você já pensou nisso? Por que os magos adoraram a Jesus, vieram tão longe? Por que os pastores adoraram a Jesus? Aquela criança indefesa? Eu acredito que a resposta para essa nossa pergunta, a gente encontra na fala de uma mulher, que às vezes nos passa despercebido, que é a mãe de João Batista, Isabel. Isabel, ela nos diz em Lucas 1:45, quando ela se refere a Maria, ela diz assim: bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O segredo está na fé. Isabel, ela olha para Maria e fala: você é bem-aventurada, porque você creu, e agora as promessas serão reveladas. Maria louva a Deus, louva Jesus, adora Jesus, não porque ela viu alguma coisa, mas porque ela creu. Antes mesmo dela estar grávida, ela crê na promessa, naquilo que o anjo falou para ela. E assim cada um deles. Então nenhum deles tiveram realmente alguma de suas promessas cumpridas. Todos eles tiveram fé em Deus e que Deus estava cumprindo todas as profecias no seu Filho Jesus. Olha que coisa interessante. Eles não viram milagres para estarem lá adorando a Jesus. Eles viram, claro, eles viram um anjo. Eles viram um anjo falando para eles através de sonhos. Eles viram uma estrela no céu. Mas nada que justificasse por que adorar. Não pensando com a nossa mente, mas pensando com fé. Eles tinham todos os motivos para adoração. Então nós precisamos ter essa clareza também. Não adoramos Deus em primeiro lugar. E olha, preste bem atenção. Nós não adoramos a Deus em primeiro lugar pelo que Ele faz ou fez na nossa vida, mas sim pelo que Ele é. É isso mesmo. Adoração não é adorar a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele está fazendo, mas é pelo que Ele é, pela sua essência. Adoração tem muito mais a ver com a fé em Deus. Há um Deus Salvador, Rei, Príncipe da Paz, Emmanuel, com certeza. Mas, muito mais do que todas essas coisas, é saber, ter fé, que Deus
é todas essas coisas sem precisar mostrar. Isso parece um pouco abstrato, parece um pouco longe, mas é realmente isso a nossa fé. Nossa fé, ela não é baseada nas coisas que nós vemos. Ela é baseada no que nós cremos. Então, por que nós devemos adorar? A verdadeira adoração, ela é simplesmente por nós crermos em Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele fez na minha vida. Então, esse é o nosso desafio para nós refletirmos. Será que nós estamos adorando a Deus pelo que Ele é? Será que eu estou adorando a Deus independente do que Ele fez, do que Ele faz na minha vida? Então, se você se faz essa pergunta, por que adorar? Essa deve ser uma certeza no nosso coração, que é pelo que Deus é. E assim a gente chega na nossa última pergunta. Como então adorar a Deus? O que nós podemos ver em todas as ações que acontecem ao longo do nascimento de Jesus? Nós vemos que a adoração não foi feita só através de louvor e cânticos, mas ela foi feita de muitas outras formas. Cada um dos personagens aos pés da cruz, cada um dos personagens que estão lá no nosso presépio, adora a Deus de uma forma diferente, de uma forma pura. E olha, vamos olhar para os magos. Eles chegam na casa de Maria, onde está o menino Jesus. Eles prostram-se diante dele, e eles se ajoelham diante de Jesus, e trazem as suas ofertas. E desses gestos, nós podemos aprender o que os magos nos ensinam, como nós podemos adorar a Deus nesse Natal. Lembra? O Natal é um convite para adoração, e os magos, eles nos ensinam como adorar a Jesus. Primeiramente, olha a atitude deles. Diz a Bíblia que eles se prostraram. O prostrar é muito mais do que apenas uma reverência, assim, mas o prostrar é se ajoelhar. E esse ato era um símbolo de humilhar-se diante de Deus. Era um símbolo de humilhar-se diante de alguém, é de reconhecer que alguém é superior a você. Então essa é a primeira forma de adoração que nós podemos ver através do ato dos magos. Mas o segundo é algo que já nos é muito mais conhecido, talvez, que é através das ofertas. Nós lemos aqui que os profetas ofertaram a Jesus. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Essa é a segunda forma que eles nos ensinam como adorar a Deus, através das nossas ofertas. Depois disso, nós temos os pastores. Os pastores, eu quero convidar você a refletir um pouco sobre eles. Os pastores, eles não adoraram a Jesus com as suas riquezas, porque eles eram muito pobres. Veja bem, os pastores estavam naquela condição simples. Eles já eram pastores porque eles tinham pouco. Então eles não tinham como ofertar riquezas, assim como os magos fizeram. E o sinal de prostrar-se diante de Jesus também não significava muita coisa, talvez, porque eles já eram humildes. Para eles era a coisa mais normal ficar se humilhando, eles já faziam isso o tempo todo. Mas eles fazem duas coisas que nos ensinam muito sobre a adoração a Deus. A adoração a Deus que os pastores nos mostram é de uma forma simples. Quando eles veem o menino, eles lá passam um tempo com eles, não diz o que eles fizeram, se eles se adoraram, quanto tempo ficaram. Mas quando eles vão embora, eles divulgam o que eles tinha sido, o que eles viram. Eles falam para todo mundo o que eles viram. Então, eles testemunham. Então, falar de Cristo e levar outros a conhecê-lo é uma forma de adoração.
mesmo de forma simples, falar do que nós vivemos e vivenciamos com Jesus, o nosso testemunho é uma forma de adoração. E isso nós vimos que os pastores fizeram. Depois disso, nós vimos que eles também louvaram e glorificaram a Deus cantando. E essa foi uma profunda expressão da alma deles, que estava alegre. Então, nós vemos com eles que louvar e cantar e glorificar a Deus também é uma forma válida de adorar a Deus. Os anjos fizeram algo bem parecido. Eles também proclamaram a mensagem da salvação e louvaram e glorificaram a Deus. Mas eu gostaria de olhar para Maria. A forma como Maria adorou a Deus também nos serve como grande exemplo. Maria, além de, claro, escrever aquela canção maravilhosa de adoração a Deus, que nós encontramos em Lucas 1, vocês podem olhar essa canção e refletir nela. Ela teve outras duas coisas que ela pode nos ensinar como louvar a Deus. Então nós vemos que, ao ouvir a mensagem do anjo, falando que ela ficaria grávida, o que ela faz? Ela faz algumas perguntas, como que vai ser, como é isso? Mas, depois que ela entende, ela fala assim, ela se coloca na posição de serva, aceitando viver essa vontade de Deus. É isso mesmo. Nós vemos aqui que, ao Maria ouvir como tudo iria acontecer, ela fala assim, seja feita a tua vontade. E essa é uma forma incrível, maravilhosa da gente adorar a Deus. Nós podemos chamar essa adoração como devoção também, ou doação. Essa é uma forma como nós podemos adorar a Deus. E também tem outra forma que Maria nos deixa clara. No relato, depois que os pastores foram embora, diz que Maria guardava todas essas coisas, todas as palavras, todas as ações, tudo que era dito lá na manjedoura, ela guardava no coração. Provavelmente, nós só temos os relatos tão claros sobre o nascimento de Jesus, escrito em Lucas e em Mateus, por causa de Maria. Maria guardou todas essas palavras no seu coração, e quando chegou o tempo, ela deve ter contado para os apóstolos, para os discípulos, que registraram tudo que nós encontramos na Bíblia. Então, guardar no coração significa entender quão precioso é a mensagem que nós recebemos, quão preciosos são as pregações, os estudos e nossas reflexões na palavra de Deus, o quanto que nós valorizamos isso. Então, adorar também é guardar no coração e refletir profundamente naquilo que Deus nos fala. E tantas vezes nós chegamos no culto, ouvimos a mensagem, mas no outro dia nem lembramos mais. De certa forma, parece que às vezes as mensagens, os estudos só servem para aquele momento. E nós precisamos ser lembrados novamente sobre os mesmos ensinos que nós já ouvimos tantas vezes. Nós precisamos guardar no coração, porque ao nós entendermos quão preciosos são os ensinos da palavra de Deus, nós estamos adorando a Deus também. E José, ele sempre fica um pouco de lado na nossa história, mas José nos ensina algo muito valioso. José, ele está lá, ele ouviu o anjo através de um sonho, e o que ele faz é uma forma de adoração tão profunda que nos deixa um ensino também. É parecido com o que Maria fez quando ouviu o anjo. José, quando ele ouve a revelação do anjo, ele foi obediente. Olha só, será que isso é uma forma de adoração, a obediência? Vamos olhar um pouco. Aqui diz assim, quando José ouviu a revelação do anjo, ele diz assim, diz que ele fez tudo como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. José fez tudo como o anjo ordenou. Isso foi obediência a Deus. Obediência a Deus também é uma adoração. É uma das adorações mais agradáveis a Deus, porque tantas vezes nós vemos no Antigo Testamento os profetas denunciando
que Deus está falando: eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Isso é muito mais agradável a mim. Então, quando José demonstra obediência diante da revelação de Deus, do nascimento de Jesus e do seu papel ao lado de Maria, ele está adorando a Deus. Então, vamos pensar em tudo que nós ouvimos. Eu digo que não é suficiente nós lermos a Bíblia, nós cantarmos, ouvirmos o sermão e orar. Não é suficiente. Nós precisamos adorar a Deus. O culto verdadeiro também é adoração. Eu não estou dizendo que aquelas outras coisas todas não são culto, mas existe essa forma que faz parte da essência do culto, que é a adoração. Quando nós oramos, muitas vezes nós estamos trazendo o quê? Nossas petições a Deus. Quando nós estamos louvando a Deus, dando ações de graça, nós geralmente louvamos a Ele pelas bênçãos já recebidas. Mas na adoração, em essência, a gente ocupa nossa mente apenas com o próprio Deus, exatamente. E essa é a mensagem, o convite para a adoração nesse Natal. Nós somos convidados a adorar a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele nos deu, mas pelo que Ele é. Claro, nós adoramos a Deus porque Ele enviou o Seu Filho amado ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em si, nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos entrega. E esse ano nós ouvimos uma mensagem maravilhosa do pastor Arnold, que está lá em João 4,4, que Deus está procurando a verdadeiros adoradores em espírito e em verdade aqui na terra. E essa é a forma que nós devemos buscar a nossa maior satisfação. Lá no Salmo 27,4, o salmista, ele exclama que a coisa mais preciosa para ele é estar na presença de Deus, é contemplar e adorar a Cristo, ao Criador. Então, quanto mais nós buscamos adorar a Deus e contemplamos a Ele, mais nós somos transformados no quê? Na semelhança de Deus. Então, a adoração é chegar diante de Deus, é simplesmente contemplar o nosso Criador. E isso vai nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Se nós contemplarmos, olharmos para quem Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso motivo da existência, Ele é o nosso motivo da adoração, é o nosso motivo de estarmos vivos, e Ele é o nosso padrão de justiça, amor, santidade. Então, ao nós adorarmos a Deus pelo que Ele é e contemplarmos Ele, nós começamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Então, que este seja o desejo do nosso Natal, de sermos verdadeiros adoradores. O Natal, ele é um convite para adoração. E eu quero deixar esse convite para você também. Reflita, como que tem sido a sua adoração? Como está sendo a minha adoração? O Natal, ele é um convite para vir novamente ao presépio. Vir novamente para a presença de Deus. Sabe? Chegar na manjedoura, contemplar aquele menino que trouxe tão grande salvação. Contemplar a Deus. Então nós somos convidados, nesse Natal, a voltar para a presença de Deus, unicamente para adorá-lo. Como fizeram todos os personagens que nós vemos que estão presentes lá na manjedoura. Vamos orar. Pai nosso, nós chegamos diante de Ti nesse momento. O ano já passou, Pai.
Tantas coisas nós vivenciamos e agora nós estamos nesse momento tão festivo que nós nos alegramos, celebramos com famílias, amigos. Mas, Senhor, o verdadeiro motivo da nossa alegria e da nossa adoração, o único motivo da nossa adoração no Natal deve ser Jesus Cristo. Senhor, transforme o nosso coração para que a gente entenda quem nós devemos adorar na essência, porque Ele é Deus. Nós devemos adorar a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é grande, é o Criador, o Senhor é justo e amoroso. E, Senhor, nos ajude para que a nossa adoração seja uma adoração em espírito e em verdade, agradável a Ti, Pai. É isso que queremos Te pedir, Pai. Abençoe a cada um nesse final de ano, Pai. Que cada um possa realmente ter Jesus no seu coração, Jesus na sua casa, como o centro da adoração, Pai. É isso que queremos Te pedir, em nome de Jesus. Amém.